Imagine acordar amanhã e descobrir algo assustador. O combustível que move o mundo começou a desaparecer. Aviões são cancelados em aeroportos ao redor do planeta. Navios cargueiros ficam presos em portos. Caminhões param nas estradas. Postos de gasolina começam a ficar vazios. Em poucos dias, o preço da energia dispara. Isso acontece em praticamente todos os continentes. Pode parecer exagero, mas especialistas em energia alertam para esse risco. O petróleo continua sendo uma das bases da economia moderna. Sem ele, quase nada funciona. A gasolina move carros. O diesel move caminhões e máquinas industriais. O querosene mantém aviões no ar, mas o impacto do petróleo vai muito além do transporte. Grande parte da indústria depende diretamente de energia. Plásticos são derivados do petróleo. Fertilizantes também dependem de energia. Produtos químicos usam derivados de petróleo. Medicamentos utilizam componentes produzidos com energia fóssil. Até roupas sintéticas dependem dessa cadeia energética. Isso significa que o petróleo está presente em quase tudo. Agora imagine o que acontece quando ele fica caro. O primeiro impacto aparece no transporte. Caminhões passam a gastar muito mais combustível. Navios enfrentam custos operacionais maiores. Companhias aéreas aumentam o preço das passagens. Rapidamente os custos começam a se espalhar. O frete fica mais caro. Os alimentos ficam mais caros. Produtos eletrônicos ficam mais caros. Roupas ficam mais caras. Tudo começa a subir. Esse fenômeno tem um nome conhecido pelos economistas: inflação energética. Quando a energia sobe, quase todos os preços sobem juntos. Isso cria um enorme problema para governos e também para bancos centrais, porque controlar a inflação se torna muito mais difícil. A resposta tradicional é aumentar juros, mas juros altos desaceleram a economia. Empresas passam a investir menos, consumidores passam a gastar menos e o crescimento econômico começa a cair. Esse cenário tem até um nome específico: estagflação, um dos ambientes econômicos mais difíceis de controlar. E o problema pode ser ainda maior em alguns países, principalmente aqueles que dependem de petróleo importado. Essas economias precisam comprar energia todos os dias. Quando o preço dispara, os custos explodem. Bilhões de dólares começam a sair da economia. Dinheiro que poderia ir para investimentos, ou para infraestrutura, ou para programas sociais, mas agora precisa pagar apenas por energia. Ao mesmo tempo, a moeda pode se desvalorizar. A inflação pode sair do controle. Empresas podem reduzir produção. Algumas fábricas podem até fechar. O desemprego pode subir. O consumo pode cair e, rapidamente, uma economia inteira pode entrar em recessão. Tudo isso provocado por um único fator: energia cara demais. É por isso que o petróleo continua sendo observado com tanta atenção. Ele é uma das engrenagens mais importantes da economia global. Enquanto o fluxo de energia permanece estável, o sistema funciona. Mas quando o preço do petróleo dispara, o impacto pode atravessar continentes e colocar economias inteiras em risco. Mas existe um detalhe ainda mais preocupante nessa história. Grande parte do petróleo mundial passa por rotas extremamente estratégicas, corredores marítimos, por onde circulam milhões de barris todos os dias. Um dos mais importantes fica no Oriente Médio. Entre o Irã e Omã, existe um corredor chamado Estreito de Hormuz. Esse lugar parece pequeno no mapa, mas ele é um dos pontos mais críticos da economia global. Todos os dias, cerca de 20 milhões de barris de petróleo passam por ali. Isso representa aproximadamente 1/5 de todo o petróleo consumido no planeta. Em outras palavras, cerca de 20% da energia mundial atravessa esse corredor. Isso significa bilhões de dólares em petróleo passando por ali todos os dias. Se essa rota for interrompida, mesmo que por poucos dias, o impacto nos mercados pode ser imediato. Os preços começam a subir rapidamente. Investidores começam a temer escassez. E o mercado reage quase instantaneamente. Isso acontece porque o petróleo é uma das commodities mais sensíveis do mundo. Qualquer risco de interrupção provoca medo no mercado. E medo no mercado faz os preços dispararem.
Analistas de energia alertam que tensões no Oriente Médio podem provocar choques enormes no preço do petróleo. Em alguns cenários extremos, o barril poderia ultrapassar $150. Para entender o impacto disso, basta olhar para a história. Na década de 70, uma crise energética provocada por cortes na produção de petróleo abalou o mundo. O preço do barril disparou. Postos de gasolina ficaram vazios. Filas enormes se formaram em vários países e muitas economias entraram em recessão. Hoje o mundo é ainda mais dependente de energia do que naquela época. O comércio global cresceu, as cadeias de produção ficaram muito mais complexas. Produtos fabricados em um país usam peças produzidas em vários outros. Um celular pode ter componentes de 10 países diferentes. Um carro pode ter peças de 3 continentes diferentes. Tudo isso depende de transporte constante. E transporte depende de combustível. Quando o petróleo dispara, o custo dessas cadeias globais começa a subir rapidamente. Navios ficam mais caros para operar. Caminhões gastam muito mais combustível. Empresas enfrentam custos maiores para produzir. Em alguns casos, fábricas começam a reduzir produção. Em outros casos, algumas simplesmente param. E quando isso acontece, começa a surgir um novo problema: escassez. Produtos começam a desaparecer das prateleiras. Prazos de entrega ficam mais longos. Empresas passam a disputar recursos cada vez mais caros. Esse tipo de situação pode provocar uma reação em cadeia. Primeiro vem o aumento dos preços. Depois vem a desaceleração econômica. Em seguida, aparecem tensões nos mercados financeiros. Investidores começam a retirar dinheiro de mercados considerados mais arriscados. Moedas de países emergentes podem se desvalorizar rapidamente. E governos passam a enfrentar dificuldades para manter suas economias estáveis. Tudo isso provocado por um único fator: energia cara demais. É por isso que cada conflito no Oriente Médio, cada ameaça a rotas marítimas estratégicas e cada interrupção na produção de petróleo são observados com tanta atenção pelos mercados globais, porque quando o fluxo de energia começa a falhar, o impacto pode atravessar continentes e colocar economias inteiras em risco. Mas existe uma pergunta ainda mais preocupante: o que acontece quando o petróleo fica caro demais e algumas economias simplesmente não conseguem pagar por essa energia? Porque nem todos os países produzem petróleo. Na verdade, muitos países dependem quase totalmente de importações. Eles precisam comprar energia no mercado internacional todos os dias. Quando o preço do barril dispara, o impacto aparece imediatamente. Imagine um país que precisa importar milhões de barris de petróleo por dia. Se o preço sobe de 70 para $140, o gasto com energia simplesmente dobra. Isso significa bilhões de dólares extras saindo da economia. Dinheiro que poderia ser usado em infraestrutura, ou investimentos, ou programas sociais, mas agora precisa ser usado apenas para comprar energia. Na economia, existe um termo para esse tipo de choque: choque de termos de troca. Ele acontece quando um país precisa pagar muito mais caro por um recurso essencial. E quando isso acontece, a balança comercial começa a piorar. Mais dinheiro sai do país, menos dinheiro entra. A moeda começa a enfraquecer e o risco de crise financeira aumenta. Mas existe um detalhe que torna esse problema ainda mais perigoso: o petróleo é negociado globalmente em dólares. Isso significa que quando a moeda de um país se desvaloriza, o petróleo fica ainda mais caro. O país passa a pagar 2 vezes. Primeiro porque o petróleo subiu, depois porque sua moeda vale menos. Esse tipo de situação já aconteceu várias vezes na história. Durante crises energéticas, diversos países enfrentaram recessões profundas. Alguns chegaram a declarar moratória da dívida. Outros viram a inflação sair completamente do controle. Mas o impacto não fica apenas no setor de energia. Quando a energia fica cara demais, toda a economia começa a sofrer. Fábricas passam a operar com custos muito maiores.
Empresas reduzem produção, algumas simplesmente fecham as portas. O desemprego começa a subir. O consumo começa a cair. E rapidamente esse ciclo pode empurrar uma economia inteira para a recessão. Existe também um impacto enorme no setor de alimentos. Grande parte da agricultura moderna depende de energia. Tratores utilizam diesel. Fertilizantes dependem de derivados de petróleo. E o transporte de alimentos depende de combustível. Quando o petróleo sobe muito, o preço da comida costuma subir junto. E isso pode gerar pressão social enorme, principalmente em países onde grande parte da renda é usada apenas para comprar alimentos. Em momentos da história, crises energéticas chegaram a provocar protestos, instabilidade política e até mudanças de governo. É por isso que o petróleo continua sendo observado com tanta atenção. Ele não é apenas um combustível. Ele é uma das engrenagens mais importantes da economia global. Enquanto o fluxo de energia permanece estável, a economia mundial continua funcionando. Mas quando essa engrenagem começa a falhar, o impacto pode atravessar continentes, afetar governos e mudar completamente o equilíbrio econômico do planeta. E talvez essa seja a pergunta mais importante de todas. Se o petróleo voltar a disparar, quantas economias estarão realmente preparadas para isso? E quantas podem simplesmente não sobreviver ao próximo choque energético?